Fala pessoal, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre como estudar. E a ideia aqui é que você saia no final do vídeo com uma dica prática de o que você tem que fazer na hora que você vai sentar para estudar para concurso público ou para provas diversas, tá bom? Ontem eu estava conversando com uma mentorada e ela estava me falando da felicidade que ela sente quando ela termina uma sessão de estudo, uma meta, e ela percebe que construiu alguma coisa durante aquela sessão de estudo. Ou seja, ela estuda fazendo resumo e ela me falou justamente isso. Mário, quando eu termino e eu vi que eu fiz um resumo daquele assunto, ou fiz um mapa mental, ou eu fiz uma marcação legal ali naquele PDF, eu entendi o assunto e eu tenho algo para depois revisar, eu fico feliz, parece que o estudo está andando. E eu vou falar para vocês o que eu defendo muito, tá? No quesito estudar. Como que eu estudei? Vou contar um caso concreto da época que eu estudava para concurso público, tá bom? Eu defendo muito que estudar é construir. Você já deve ter escutado falar que o estudo é ativo e solitário. Você tem que ter um estudo ativo e tem que estar sozinho estudando. Além disso, eu somo que o estudo é ativo, é solitário e você tem que construir alguma coisa. A construção poderia ser uma construção de um resumo. É um exemplo clássico de construção de material durante os estudos. Mas essa construção, a importância dela não é somente você escrever, ou marcar, ou pegar um resumo pronto e marcar em cima do resumo pronto. Não é somente isso. A construção ela é importante para que você tenha a sensação que você está evoluindo, tá? Vou contar um caso prático que aconteceu comigo na época que eu estudava para concurso público. Eu sempre estudei construindo alguma coisa, mas eu não tinha isso na minha cabeça. Às vezes eu fazia um resumo de um assunto, às vezes outro assunto eu não fazia resumo, e eu ficava um pouco perdido. Você já sentiu? Você pensa assim, será que eu estou evoluindo? Será que eu consegui terminar realmente essa disciplina? Porque eu não lembro. Ou não tenho uma sensação de que a disciplina que eu consegui, que eu estudei tudo, eu sempre estou voltando nos assuntos. Eu estava passando por isso. Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu era oficial de marinha na época que eu comecei a estudar para concurso público, né? E nesse mundo de oficial de marinha, muitas pessoas acabam estudando para concurso público e passando, tá? Porque acaba que a gente, durante a nossa carreira militar, a gente aprende um pouquinho de como se deparar com essas situações de prova e isso acaba ajudando a gente na época de concurso público, né? Eu estava estudando para concurso público, eu já estava acho que no meu segundo, terceiro mês estudando. Aí veio uma pessoa falar comigo, né? Mário, tem um fulano, eu não conhecia esse fulano, era um outro ex-oficial, que passou por um concurso e ele disse que ele conheceu um professor que ensinou ele a estudar. O professor ele é dono do curso X, seria interessante você saber como que esse professor falou. Aí eu falei, caramba, legal. Fui no curso X, é um curso renomado lá em Brasília. Aí eu fui lá e me inscrevi e tive uma aula inaugural com esse professor. Eu pensei assim, olha a minha cabeça. Se essa pessoa era oficial de marinha e teve a mesma formação que a minha e passou, porque seguiu a metodologia daquele professor, vou tentar seguir, porque a gente tem uma formação parecida. E aí eu comecei a seguir o que esse professor falou. E o que ele falou, basicamente? Ele defendia muito que estudar para concurso público é você construir resumos gráficos, ele chamava a palavra resumos gráficos, que eu adotei como meu formato de estudar para a minha vida, fazer resumos gráficos do conteúdo que você está estudando, para que você possa revisar mais à frente. E aí ele ensinava a fazer resumos gráficos. Deixa eu ver se tem algum estilo aqui. Aqui tem um exemplo, tá? Não vai dar para ler, mas aqui tem um exemplo de resumo gráfico. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Exemplos de resumos gráficos, ou seja, são resumos basicamente que não têm uma regra definida, tá? Esses resumos que não têm regra definida, tá? Porque as pessoas tentam achar regra para tudo. Mas, na verdade, o nosso cérebro não tem uma regra. Você sai escrevendo conforme você está vendo
e está conseguindo se conectar àquele assunto e você vai escrevendo, faz mapas mentais, você faz símbolos matemáticos, você escreve uma frase, às vezes você não escreve só a frase, você escreve só a palavra ou metade da palavra, ou seja, cada um tem seu jeito. Eu posso fazer sim um vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo falando sobre como fazer resumos gráficos, escreva aqui no comentário, que aí eu faço um vídeo. Posso fazer uma sequência de vídeos, se vocês quiserem, explicando como que eu faço resumos, tá? Mas basicamente ele falou isso. Mário, não falou Mário, falou turma, porque eu estava numa turma presencial. Vocês têm que fazer o resumo do material de vocês e para depois revisar, ok? Não vou entrar aqui no mérito se vale a pena resumir, se não vale a pena resumir. Eu estou falando da metodologia de construção, construir. Então, quando você chega no momento de você estudar, e eu fiz isso naquela época, quando ele falou isso, quando eu comecei a estudar e eu comecei a seguir o que esse professor falou, o meu estudo deu uma evolução muito grande, porque basicamente eu usava o que essa minha mentorada faz. Ela usava a motivação de construir algo durante os seus estudos como uma motivação de continuar. Então eu tinha um tablet, aqui, eu não estou com um tablet aqui, mas eu sempre tive um tablet assim para poder fazer marcações. E eu pegava um PDF, ou um livro, um PDF, aí depende muito de qual era a disciplina que eu estava estudando. Hoje em dia a gente já não estuda tanto por livro, mas na minha época ainda estudava. Pegava um PDF no tablet, marcava e estudava um tópico, por exemplo. Um PDF de 50 páginas, eu estudava um tópico de 1,5 página, 2, 3. Às vezes os tópicos eram um pouquinho maiores. Fazia as ligações já dentro do próprio PDF. Pegava uma palavra, fazia uma seta gigantona, até a próxima palavra que eu achava que era importante, que já estava construindo um resumo na minha cabeça. Quando eu sentia que aquela leitura já renderia uma página de resumo, uma página assim, ó, em branco, uma página A4, e eu fiz sempre deitado assim, eu parava, pegava o meu lapiseira, sentava, tabletzinho, e começava a fazer o resumo. Eu copiava? Não copiava, gente. Não vale a pena copiar. Isso aí é gastar tempo. Mas eu tentava fazer uma conexão usando diversos moldes que eu tinha na minha cabeça de como resumir. E tentava fazer essa conexão e conseguia construir alguma coisa daquele tópicozinho que eu fiz, daquelas páginas, e depois continuava lendo. Aí parava, fazia de novo mais um pouquinho. Quando eu via, depois de algumas horas, ou 1, 2 horas de sessão de estudo, 3 às vezes, eu estava ali com algumas páginas de resumo, que era muito bom, gente, muito bom. Eu numerava aqui em cima, na parte direita superior, o número do resumo, 1, 2, 3, 4. Quando eu terminava a sessão de estudo, eu olhava aqui e falava, caramba, esse material aqui, esse PDF, esse livro, se transformou nisso aqui. Somente nessas páginas, com poucas palavras, algumas setas, isso me dava prazer, isso me mantinha motivado. Então eu tinha uma missão, a minha missão era construir resumo. Então eu estava sempre feliz, porque eu chegava em casa, mostrava para minha esposa, aqui família, olha o resumo que eu estou fazendo. Ela, pô, legal, maneiro. Aí ela me apoiava e aí isso me deixava feliz, isso me deixava motivado. E o fato de fazer cada vez resumos mais bacanas, não de beleza, porque eu nunca tive uma letra bonita, mas resumo que eu pudesse bater o olho e lembrar do assunto, ou seja, essa evolução de como se resumir, ou seja, fui evoluindo, me deixava cada vez mais tranquilo com aquela disciplina, com aquele assunto. E eu sabia que se eu precisasse recordar daquele assunto, eu conseguia recordar pegando a sequência de resumos e virando as páginas, porque eu estava sempre revisando, tá? Sempre pegava os resumos para revisar. Sempre quando tinha uma questão, eu tentava lembrar do resumo. Caramba, eu tenho isso no meu resumo. Caramba, onde é que tá? Tentava lembrar do resumo. Por quê? Quando eu fazia isso, eu estava sempre me conectando ao resumo. Resumo. Mas não é o fato de ser resumo em si, tá, gente? É o fato de ser algo que eu construí, algo meu, que eu construí, que é uma coisa que foi feita por mim. Se foi feita por mim, em regra, eu teria mais facilidade de lembrar, tá? Aí, é isso que acontecia. Eu posso dizer que, para a prova do TCE de Mato Grosso, que foi o concurso que eu fui melhor, foi o último concurso que eu fiz assim, focado de Tribunal de Contas, que eu fiquei em 4º colocado,
eu consegui reduzir aí 70%, 80%, resumir do conteúdo, porque eu estava num ritmo frenético de resumo, tá? Um ritmo... Eu passava horas e horas fazendo resumo e revisando. Pode dizer que no dia anterior eu peguei e estava tudo encadernado. Direito constitucional encadernado, direito administrativo encadernado, auditoria governamental encadernado, ou seja, resumo todos encadernados aqui na borda menor, né? Ficava assim, aí eu virava, só virava. E aí você começa a ver que quando você tem algo que você possa falar assim, caramba, se eu pegar esse caderninho aqui de resumo e passar um tempinho aqui com ele dando uma lida, relembrando, eu vou estar recordando de assuntos que eu estudei e vou estar refrescando minha memória naquele assunto. Isso me dava, além de ajudar a jogar para a memória de curto prazo aquele conteúdo, às vezes, até naquelas revisões de véspera, me dava uma tranquilidade, me dava um prazer. Tá? Muitas pessoas, quando vêm me procurar aqui na mentoria, e também estava conversando com uma outra mentorada que entrou ontem, que ela estava falando que a vida dela é um pouquinho corrida, né? Ela trabalha por plantão, que ela estava falando que, justamente, em algum momento, ela estava estudando, ela sabe estudar, ela já evoluiu alguns assuntos, mas ela não tem a confiança de que ela sabe bem aquele conteúdo ao ponto de falar assim, não, só vou ficar no exercício, porque eu já estudei. E ela também não tem ela não tem nada que possa falar assim, caramba, direito administrativo aqui, eu estou só no exercício, mas eu tenho algo aqui que eu posso dar uma olhada para relembrar os assuntos, porque os exercícios, em regra, não pode ser que não dê para você revisar tudo. Quando você não tem nada que você construiu, o que acontece? Você fica sempre reestudando o assunto, tá? E aí agora a gente vai para a parte final do nosso vídeo, que é o que você está esperando. É a dica prática, tá? E eu não vou falar para você resumir, tá? É uma dica prática meio termo, porque hoje eu já sei, que o resumo não é curtido pela maioria dos estudantes. Se você curte resumir, escreve aqui, solicita aqui, ó, Mário, fale sobre resumo gráfico, que eu vou fazer vídeos para você. Mas se você é daqueles que não curte resumir, e eu entendo muito bem isso, a gente está na vida corrida do dia a dia, né? E às vezes resumir pode gastar tempo, você não tem esse tempo. Eu vou te dar uma dica prática que vai te ajudar a construir material para que você possa ter a mesma sensação que você tem, que eu tive quando eu resumia, tá? A dica prática é, anota aí, gente, validar resumo pronto. Essa dica, ela é basicamente o seguinte, tá? Você não vai gastar o seu tempo resumindo. Obviamente, resumir é o melhor formato de estudar, tá? Tá bom? Eu já falei aqui em vídeos da profundidade de conhecimento, disciplinas que você precisa resumir, porque são disciplinas que são importantes para a sua discursiva, para a sua prova. Você tem que ter um resgate livre daquele assunto, ou seja, você tem que lembrar do assunto com facilidade, e o resumo, você resumir, é importante, tá? Mas eu vou dar agora essa dica, é justamente para você tentar substituir a parte de resumir. Validar resumo pronto. O que significa isso? Hoje, se você entrar na internet, entrar no Instagram, no Google, e perguntar resumos para concurso público, resumos para vestibular, resumos para Enem, resumos para CNU, resumos para tudo, tá? Você vai ter resumo para tudo e vai ter gente vendendo, resumos bons, tá? Não são resumos que são criados assim a toque de caixa, são resumos de pessoas que estudaram, fizeram aquele resumo e agora estão vendendo. E inclusive na minha mentoria, eu tenho uma mentoria para concurso público, tá? A gente dá desconto nesses resumos prontos, a gente entra em contato com essas empresas que vendem resumo pronto para conseguir descontos para mentorados, tá? Já ensinando esse quesito de validar resumo pronto, que eu vou mostrar para vocês, a dica prática. E aí, o que acontece? Você vai, obviamente, escolher um resumo que esteja dentro do que você... A parte de preço, né? Alguns são bem caros. E também da parte
Você não compra qualquer um, você tem que olhar a degustação, normalmente tem uma degustação ali do resumo e ver qual é que você se identifica mais. E aí você vai comprar um resumo desse, tá? E aí, a partir do momento que você comprou um resumo, você tem ali aquela matéria resumida, mas você não fez o resumo. E aí você tem a missão de estudar o assunto. Como é que você vai fazer? Na prática, quando você for sentar para estudar, dependente se você estiver estudando por videoaula ou por PDF, você vai fazer o seguinte: você vai estudar o assunto, porém, isso nesse caso é quase que mandatório você imprimir o resumo pronto que você comprou, tá? Encaderna, deixa bonitinho, deixa organizado. E aí você vai estudar o assunto. Exemplo, você vai estudar artigo 5º da Constituição Federal, tá? Aí você está lá estudando artigo 5º da Constituição Federal, um artigo grande, com muitos incisos, e aí você vai estar estudando com um resumo aqui ao lado, tá? E aí esse resumo, você vai estar com papel lá, um papel não, um lápis, uma caneta, marca-texto, o que seja, tá? Você vai ter que estudar o assunto e vai ter que também acompanhar no resumo o assunto. Por quê? Quando você lê um resumo, eu acho que isso já deve ter acontecido com você lê um resumo de uma outra pessoa, e esse resumo às vezes é bem resumido. Você não entende o resumo da outra pessoa. Você gasta um tempo para entender. Às vezes a pessoa pulou uma palavra porque achou que não era importante, mas na cabeça de quem fez, aquela palavra é clara, mas para quem está lendo, aquela palavra não é clara. Então você não consegue entender o que a pessoa está fazendo, tá? Você não consegue realmente o que ela escreveu. Você gasta um tempo, às vezes gasta mais tempo do que fazer o próprio resumo. Então quando você pega e está estudando o assunto e está com o resumo acompanhando, impresso, você está validando o resumo. Você está entendendo o resumo que você comprou. Você está rabiscando o resumo. Você está marcando o resumo. Você está comparando com o material do professor. Você está aprendendo o resumo. Você está internalizando aquele resumo que você comprou dentro da sua cachola aqui. Para quê? Para quê? Para que você tenha a sensação que você construiu algo. Para que você saiba que se você pegar aquele resumo e começar a estudar, a revisar, você vai entender. Para que você tenha aquilo que eu falei. Eu consigo, eu estou bem nessa disciplina porque eu tenho todos os resumos dessa disciplina e eu entendo todos os resumos, eu lembro de todos os resumos. Sempre que eu estou fazendo uma questão, estou tentando buscar no resumo ali, tentando lembrar. Ou seja, você está validando o resumo pronto, mas validando para você, tá? Validando para sua cabeça. Então você começa a construir um material e você gasta bem menos tempo do que resumir, apesar de que resumir é talvez a melhor forma de estudar. Estou falando de questão de tempo para o concurseiro. Você gasta bem menos tempo no momento de resumir, porque já tem um resumo pronto e você só está validando, mas você vai ter um material construído. Tá? Então, gente, a dica prática é: sentou a bunda para estudar, está assistindo a videoaula, resumo pronto ao lado, impresso, encadernado, bonitinho. Assistiu a videoaula, pare, faz a anotação, tenta achar o que o professor está falando no seu resumo pronto. Está lendo o PDF? Pô, estou lendo o PDF, pô, isso aqui é interessante. Pô, isso aqui está aqui. Pô, aqui escreveu diferente daqui. Poxa, mas legal do jeito que ele escreveu aqui. Não, o do professor está melhor, então joga do professor para o resumo pronto. E aí vai, você começa a construir algo. E aí eu falo, estudar é construir. Construir, dar prazer. Toda vez que você terminar a sua sessão de estudo, você vai ter prazer de... Poxa, caraca, eu construí isso aqui. Isso é prazeroso, gente. Isso é muito prazeroso. Aprenda a ter prazer no processo. E ter prazer no processo é você construir algo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale sobre resumo gráfico, fala aqui que vai me motivar, porque é muito bacana. Assim, modificou minha vida. E também pode comentar aqui como é que vocês estudam também, se vocês fazem resumo, se vocês utilizam essa técnica de validar resumo pronto, se vocês só fazem a marcação, se vocês só assistem videoaulas e lê o material, mas não faz nada e vai direto para questões, se vocês só estudam por questões. Eu quero que vocês comentem aqui, tá? Para que eu conheça um pouquinho vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima.